Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 24 de agosto do ano de 2020. Com alegria iniciamos a semana, esperançosos quanto às bênçãos do trabalho, da convivência, do estudo, das vitórias sobre nós mesmos. Que possamos receber o benefício de que necessitamos para o fortalecimento, inspiração, motivação, força para a superação. Que Jesus, nosso Mestre, se faça junto a cada coração desse projeto. Nós estamos com muita alegria trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Preces Espíritas. Lembrando quando Kardec vem nos dizer que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. E é no recolhimento, na solidão, estais com Deus. Hoje o tema, um favor obtido. Chegamos no momento especial da obra, que é o item 28. E nesta manhã vamos ouvir Allan Kardec que vem nos dizer: não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objetos, sem o havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varrerão da memória. E nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhes, sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade, da sua proteção. É que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta, para isso, que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício, sem que se faça mister, interrompamos o nosso trabalho. Não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Devemos também agradecer-lhes as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos, ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias para esse efeito longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado.
diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede. Dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. Que diálogo bendito nesta manhã. Kardec vem nesse texto singelo, mas de um valor transcendente, esclarecer alguns pontos que costumamos esquecer. Porque não temos dúvida do que ele disse, não é novidade. Mas a lição que sabemos de cor é necessário aprender, como afirma o poeta. Vamos lá, rapidamente. Ele inicia dizendo que devemos nos sentirmos felizes não apenas pelos grandes feitos. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. A nossa vaidade ilusória julga que um herói veio ao mundo pronto, que a obra foi legada sem esforço. Um engano. Pois toda construção parte de um projeto e das menores ações, que cumprem etapas pré-definidas. Numa obra de uma casa, cada pedra de brita, cada colher de cimento, de areia, cada tijolo tem o seu valor. Isso nos chama a uma reflexão. Valorizar o tempo, pois ele se esvai. Não conseguimos voltar ao ponteiro do relógio. Mas, ao mesmo tempo, qualificar cada minuto como se não houvesse o amanhã. Lembremos, os menores gestos sustentam grandes amizades. Na família, cada nota contributiva vai sendo contabilizada quando feita com amor, sem pretensão, a não ser de fazer o bem. Já pensastes numa singela oferta de lavar o copo, o prato de alguém? Como é diferente? Lava para mim. Agora é sua vez. Quando for a nossa, façamos com alegria. Quando for a do outro, que ele perceba. Partindo do princípio que numa relação também tem a ver o planejamento, a organização, para que cada um também saiba um pouco do que deve contribuir. Em Minas, afirmamos, o combinado não é caro. Mas quando o outro não cumprir o que foi combinado, se for da sua jurisdição, se você puder, faça a tarefa dele. Que pode ser que você fazendo o evangelho da vida seja lido por ele. Que talvez outro não tenha a competência de fazer. É você.
Ele só consegue enxergar se você fizer, porque é você que está do lado dele. Enfim, um pequeno gesto pode mudar o destino. O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. A tendência ao pessimismo, ao vitimismo. Esquecemos o bem. Preferimos focar a sombra. Passe a observar o bem. Vitalize, invista. Deixe o mal, entregue ao próprio mal. A mentira se resolve com a mentira. O ódio com as perseguições, que ele mesmo enseja para si mesmo. A violência, o descompasso, com as rupturas. Entregue a Deus o que não te pertence. O que te pertence? O potencial divino que está em você, que não pode abrir mão. Tem que valorizar. Se registrássemos dia a dia os benefícios que somos objeto, sem o havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória. Essa expressão é um dos pontos mais extraordinários que a doutrina espírita nos enseja. Porque a vida prodigaliza benefícios que não contabilizamos. Se a gente pudesse e tivesse condições de verificar todos, nos sentiríamos humilhados com a própria ingratidão. Imaginasse se tivesses uma informação. Você poderia ter desencarnado nessa noite por um mal súbito. Um amigo espiritual te socorreu e te aplicou um passe magnético, te mantendo com equilíbrio. Você não se recorda disso, mas a informação te visita. Qual seria a sua reação? Mas o mentor espiritual que prodigalizou essa ação socorrista não tem nenhum interesse de revelar, porque isso poderia te constranger. Então deixa ao sabor da ilustração que a vida vai oferecer. O ar que respiramos, o corpo que nos atende, os sinais que nos visitam. Você está dirigindo, de repente vem uma intuição, entra à direita, de repente para evitar um acidente, e você não tem essa informação. Um ataque, um assalto, em que aquele que cometeria o escândalo foi envolvido em outras frequências e não te abordou. Ou algumas vezes alertas que nos chegam prenunciando um problema que, sem que soubéssemos, tomamos algumas decisões que minimizaram o impacto. E os sinais? Um telefonema que atrasa você de precipitar, um remédio sugerido por alguém que não estava sendo prescrito até por um profissional. Aí você vai verificar que o medicamento que você está tomando não é o grande lance. Aí você torna a consulta e o outro sacerdote confirma. Nós podemos enumerar milhões e milhões de acontecimentos benéficos que não registramos sob o ponto de vista da intervenção do alto.
a ideia do bem. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, o nosso pensamento, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhes. Se você não tem tanta informação, algumas fazem parte da nossa consciência. Elas estão registradas e sabemos que foi um benefício. Agradeça. Agradeça. Pois quanto mais reconhecer, mais portas você abre para ser melhor ou mais ainda beneficiados. Porque a arrogância, a vaidade, essa história de que eu fiz, eu posso, eu tenho, nos distancia do eu sou. Eu sou espírito, é muito acima do eu tenho. E tem muita gente que fala o tempo todo, eu tenho carro, eu tenho mansão, eu tenho roupa, eu tenho joia. Vocês já observaram? Poucos dizem assim, eu tenho uma família, eu tenho amores, eu tenho adversários que me beneficiam. Mas eu tenho no sentido de estar sendo beneficiado, porque você não tem ninguém, a não ser você mesmo. E tem muita gente que quer ter o outro e não tem a si mesmo. Reflitamos sobre o agradecimento. Sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da bondade e da proteção, é que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício, sem que se faça mister, interrompamos o nosso trabalho. A oração de agradecimento, você não tem que parar para fazê-la. Faça no próprio trabalho, elevando o pensamento a Deus. Obrigado, Senhor. Quando alguém te atacar, agradeça, Senhor. Senhora, obrigado por essa companheira que me serviu um copo d'água. Obrigado, companheira. Quando você é cordial, quando você é nobre, é um movimento de agradecimento à vida. Ser educado não é para convencer alguém, e sim a si mesmo, que há uma virtude extraordinária. Ser nobre, no seu sentido virtuoso, e não a nobreza no sentido da casca, em que no ambiente social você é linda, maravilhosa, educada, polida, mas basta entrar no carro para cascar o marido. Ou você que fala brilhantemente, inclusive sobre religião, e usa o chicote no lar. Ou fala da caridade e nas redes sociais ataca pessoas. Falando de Jesus sendo injusto com a vida. Isso se chama hipocrisia, mentira, injustiça. A palavra cristão deveria ser pronunciada com a boca limpa, com os sentimentos sinceros e justos, bondosos, amorosos, respeitosos. A palavra do Cristo não destrói, não causa ruptura, não promove constrangimento, não causa repulsa. Quantas vezes as lágrimas perpassam a nossa face quando vemos dissensões entre os próprios ditos cristãos, porque tocam flauta ou encantam nas praças,
mas não entoam a poesia das bem-aventuranças intimamente. Estão mais perdidos do que aqueles que se dizem ateus. E esse comportamento afasta as pessoas da mensagem do Cristo. E os religiosos não percebem. Nós, quando falamos no amor, precisamos de agir como tal. É lógico que é um esforço, porque a nossa luta escrupulosa é para viver a justiça. Por isso nós abrimos os horizontes para a ciência material, mas também a ciência espiritual, a ciência do bem viver. E com o Espiritismo dialogamos com a ciência que estuda a mediunidade, que nos coloca em intercâmbio com espíritos. E quanto mais moralizado, quanto mais ajustado, harmonizado com a lei divina, o instrumento vai ser utilizado por mãos superiores, adestradas, capazes, eficientes. Não tem mistério. O que for diferente disso é apenas pregação que reveste-se de religião, mas não promove religiosidade. Me recordo de André Luiz, de Emmanuel, na introdução do livro Nosso Lar, quando os dois falam que precisamos do Espiritismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. Não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. A definir Kardec que quando recebermos um valor no mundo, do mundo, agradeçamos. Já parastes para agradecer a Deus o salário que é depositado na sua conta no fim do mês? Eu cheguei a viver um tempo que recebíamos o nosso salário num pacotinho com notas e moedas. O patrão falava assim, confira. Como ficávamos felizes, finalmente chegou o dia para pagar as contas. Grande parte do povo recebe o salário todo comprometido. Sabemos das dificuldades do mundo. Sabemos que existem famílias que vivem a duras penas. Sem entrar no mérito que polemiza, mas podemos dizer também que um percentual considerável comprometeu o salário pelo supérfluo antes de recebê-lo. Mas não é o foco da nossa discussão, pois estas sugerem que devemos agradecer os bens materiais, porque são empréstimos. Não é só o seu mérito, existe a outorga do alto. Mas devemos agradecer-lhe as boas ideias que vêm do alto, as felizes inspirações que recebemos. Será que a gente faz? Ou apenas no Evangelho da manhã? Obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. Obrigado pelo Evangelho, como me fez bem. Mas daqui a pouco eu esqueço de agradecer. Uma inspiração, uma ideia que sugeriu que eu fosse brando, humilde, terno, sincero, fraterno, respeitoso. Uma ideia que surgiu. Será que ela é sua? Não importa se é sua, se é dos Espíritos. Uma ideia, conforme o Livro dos Espíritos, na questão 459 em diante. Se ela é a primeira, se ela é a segunda, se ela é a terceira ideia que brotou no seu campo mental, é uma boa ideia. Agradeça. Agradeça a Deus se for sua, porque você está tendo lucidez de interpretá-la. E se for dos bons espíritos,
pela misericórdia que preserva-nos, que nos acalenta, que nos direciona. O egoísta atribui tudo isso a méritos pessoais. E o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias para esse efeito longas frases. Sintetizamos. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo bom pensamento que me foi inspirado. Obrigado, amigo, pelo conselho. Você tem esse hábito, agradecer as pessoas depois de um telefonema? Ou quem sabe no início? Muito obrigado por estar me atendendo. Muito obrigado por ter me atendido. A gente tem esse hábito? Com o Evangelho, eu me recordo, quando comecei a dar os primeiros passos me esforçando para domar as minhas tendências, que são muitas, inferiores, eu comecei a treinar, agradecendo o motorista quando abria a porta para me transportar. Aí eu fui treinando, agradecendo o trocador que recebia. E graças a Deus, porque já não tenho mais essa profissão, eu não tenho a quem, a não ser os espíritos, agradecer. Ou ao motorista que, além de abrir a porta, recebe o dinheiro. Muito obrigado, 2 vezes. Você, então, pegando esse exemplo mais talvez tosco para você, vaidoso para o outro, porque eu estou contando um esforço pessoal, mas o faço apenas para dizer que eu comecei a treinar assim. A moça do supermercado, obrigado por ter recebido o dinheiro. Aonde que está a verdura? Está ali, Senhor, muito obrigado. Nossa, eu não ia achar nunca. Já parou para pensar como é bom dialogar com as pessoas, sempre julgando para cima? Aonde você passar, sorria. É uma forma de agradecer. É uma forma de se intercambiar. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bem nos sucede dá o testemunho de um ato de reconhecimento e humildade que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. Concluímos a reflexão com Kardec, apoiado no que eu acabei de dizer. Eu comecei a me esforçar. E fui fazendo, e fui catalogando. Graças a Deus, hoje eu fui educado. E fui repetindo. O que era um ato passou a ser espontâneo. E hoje eu não me obrigo a cumprimentar alguém. Eu me realizo cumprimentando quem quer que seja. Aos espíritos, quando vêm me buscar nas noites insondáveis e frias, para o mergulho nas tarefas do mundo espiritual, como quando me desperto, vejo o sol, agradeço e me despeço dos espíritos que me tutelaram durante a noite. Sinto meu coração em festa quando me recordo, porque tem vezes que esquecemos. Quando a mesa é posta, muito obrigado por todos aqueles que fizeram com que esse alimento chegasse em minha casa. E pela oportunidade de ter trabalhado, por ter auferido o benefício. Obrigado, Senhor. Obrigado à boa ideia, à boa inspiração. Obrigado com alegria ao Evangelho no coração. Hoje nós vamos trazer Meimei, com as palavras, com o texto. Num livro que foi psicografado por Chico Xavier, intitulado Pai Nosso. Esse livro, para efeito de cultura espírita, ele tem uma história singela. O nosso querido Arnaldo Rocha, junto com Chico Xavier e amigos, se aventurou a dar aulas de evangelização para as crianças. O Arnaldo não tinha habilidade, uma vez que as suas características, muitas vezes, não favorecia tanto um contato mais
vamos dizer assim, acolhedor para crianças, para ser nobre com as palavras. Então os espíritos, observando o esforço de Arnaldo, resolveram dar algumas orientações para ele. Então Meimei passou a psicografar alguns textos que se transformaram no livro Pai Nosso. E ela disse certa feita para Arnaldo: Emmanuel pediu que eu pudesse tocar o seu coração para você ser um pouco mais carinhoso com as crianças. E graças a Deus o livro se transformou num manancial orientativo para muitos de nós que não temos tanta habilidade e ternura com o semelhante. Porque somos crianças, é verdade. Me perdoe você que já é um adulto espiritual. Mas a grande maioria me inclui como neófitos, aprendizes, que precisamos, na verdade, nos aproximar mais de Jesus. Na obra há um texto intitulado A Alegria no Dever. Meimei vai contar uma história que ela registrou na biblioteca no mundo espiritual e que na Terra ainda não era conhecida. Quando Jesus estava entre nós, recebeu certo dia a visita do apóstolo João, muito jovem ainda, que lhe disse estar incumbido por seu pai Zebedeu de fazer uma viagem a povoado próximo. Era, porém, um dia de passeio ao monte, e o moço achava-se muito triste. O divino amigo, contudo, exortou-o a cumprir o dever. Seu pai precisava do serviço e não seria justo prejudicá-lo. João ouviu o conselho e não vacilou. O serviço exigiu-lhe 4 dias, mas foi realizado com êxito. Os interesses do lar foram beneficiados. Mas Zebedeu, o honesto e operoso ancião, afligiu-se muito porque o rapaz regressara de semblante contrafeito. O mestre notou-lhe o semblante sombrio e, convidando-o a entendimento particular, observou: João, cumpristes o prometido? Sim, respondeu o apóstolo. Jesus pergunta novamente: atendestes à vontade de Deus, auxiliando o teu pai? Sim, tornou o jovem visivelmente contrariado. Acredito haver efetuado todas as minhas obrigações. Jesus, entretanto, acentuou, sorrindo calmo: então, ainda falta um dever a cumprir. O dever de permaneceres alegre por haveres correspondido à confiança do céu. O companheiro da Boa Nova meditou sobre a lição e fez-se contente. A tranquilidade voltou ao coração e à fisionomia do velho Zebedeu. E João compreendeu que, no cumprimento da vontade de Deus, não podemos e nem devemos entristecer ninguém. Uma semente, esta lição, que frutifica nos corações sensíveis. Um exemplo: a vida nos conclama para atender os nossos deveres.
Mas quando fazemos, aquele sentimento de constrangimento, de obrigação, como se a tarefa não tivesse importância, nós menosprezamos o ensejo. Devemos criar uma epopeia de ações no bem, pois as boas obras são frases de luz que endereçam a humanidade inteira. Parafraseando Emmanuel na lição intitulada Teu Livro, no livro Mãos Estendidas. Repetindo, as boas obras são frases de luz que endereçam a humanidade inteira. Boas obras têm a ver com o que a vida sugere como ideia, oportunidade, e ela se torna iluminada quando fazemos com amor, promovendo alegria, que naturalmente dialoga com a alegria do fazer e com a alegria daqueles que observam a nossa volta. Liberta, consola, estimula e multiplica. Pense nisso. Porque mesmo entoando as frases do Evangelho, se não colocarmos o coração na ação, poderemos falar muito bem, agir para ser admirado, mas não estaremos sendo filhos de Deus. As ações externas podem enganar, podem até atender à vaidade que pretende demonstrar virtude e santidade. Mas vai chegar um momento que tudo isso cai. O que fica é o que está dentro. Portanto, concluímos. A mensagem do Evangelho é luz na alma, primeiro em nós, e quiçá para o outro, se for da vontade de Deus e não da nossa. Gênesis no lar, Evangelho no coração. Que todos tenhamos uma manhã e uma semana com Jesus no coração. Ave Cristo, sempre.